E como eu disse, peço licença para nós continuarmos também essa atuação que temos que hoje ainda tentar definir, para nós amanhã também derrubarmos essa outra ação contra a vida. Muito obrigado. Fique à vontade, doutora. Bom, eu não ia falar nada da minha voz, mas como o deputado falou, gente, desculpa, semana passada eu estava sem voz nenhuma e agora vocês vão ter que aguentar essa voz esquisita que eu tô, mas é porque ela está voltando, tá bom? Enfim, retomando, né? Tem como a gente estimar, então, o número de abortos? E a gente faz através do número de internações hospitalares por aborto, né? Então, a gente sabe, no país, em 2013, a gente teve mais ou menos umas 200 mil internações hospitalares por aborto. Um outro dado que a gente usa para estimar é uma pesquisa que foi realizada em 2010 pela Universidade de Brasília, em parceria com uma ONG que se chama ANIS, que milita pela legalização do aborto. E essa pesquisa nos trouxe um dado de que, para cada 2 mulheres que fazem o aborto, uma precisa de internação hospitalar. Então, vamos lá. No Brasil, em 2013, a gente teve mais ou menos 200 mil internações hospitalares por aborto. E a pesquisa nos diz que para cada 2 mulheres que provocam o aborto, uma precisa de internação hospitalar. E sabe-se que de 20 a, no máximo, 25% das internações hospitalares por aborto são por aborto provocado. Porque tem aquelas que são pelo aborto espontâneo. Então, fazendo o cálculo, a gente pega 200 mil, mais ou menos, internações hospitalares, 25% delas a gente tem um número de mais ou menos 50 mil, e, segundo a pesquisa, se para cada 2 mulheres que provocam um aborto, uma precisa de internação hospitalar, a gente multiplica esses 50 mil por 2, então no Brasil a gente tem, no máximo, 100 mil abortos ano. Essa é a estimativa do número de abortos clandestinos no país. Ela é baseada na realidade, em dados que o próprio Ministério da Saúde nos dá. Agora, será que é só aqui no Brasil que se usa essa estratégia para colocar o número de abortos lá em cima, para sensibilizar a opinião pública? É só aqui que isso acontece? Não. Não é. Essa é uma estratégia utilizada em vários lugares. Isso aconteceu na Cidade do México. Antes da legalização do aborto, as pessoas, os que militavam pela legalização do aborto, afirmavam veementemente que lá tinha 190 mil abortos ano. 5 anos depois da legalização, sabe quantos abortos tinham no México? 15 mil. Onde é que estavam os outros 175 mil? Eles nunca aconteceram, eles não existiam. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Lá, o aborto foi legalizado no início da década de 70. E sabia-se, estimava-se que tinha mais ou menos de 200 a 300 mortes de mulheres por aborto. E que tinha mais ou menos uns 200 mil abortos legais. O que aqueles que suavam muito pela legalização do aborto afirmavam? Que naquele país, nos Estados Unidos, tinha de 5 mil a 10 mil mortes de mulheres. E 1 milhão de abortos ilegais por ano. E aqui tem um detalhe importante. Eles estimavam 1 milhão de abortos e a população dos Estados Unidos naquela época tinha mais ou menos umas 200 milhões igual a gente. Mera coincidência? E aí, gente, a gente tem uma confissão que é muito importante de um senhor que no início da década, que na década de 60, início da década de 70, ele militou muito pela legalização do aborto. Ele mesmo fazia aborto. Depois, ele fez um ultrassom quando ele fazia um aborto e ele viu o que era de fato o aborto, e aí ele se torna um grande defensor da vida e ele morre defendendo a vida. Mas no começo, ele inclusive foi um dos fundadores da Associação Nacional para a Revogação das Leis do Aborto. Ele se chama Bernard Nathanson. E ele brigou muito para que o aborto fosse legalizado. E eu vou ler com vocês a confissão dele. Eu confesso
que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto. E qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Então, ele mesmo confessa que eles sabiam que não tinha 1 milhão de abortos lá nos Estados Unidos, que não tinha 5 mil, 10 mil mulheres morrendo por causa do aborto naquele país. Mas o que ele afirma? Eram números amplamente aceitos. E nesse livro, ele diz que os jornalistas norte-americanos jamais pediram contas dessa estimativa. Nenhum. Nunca chegou e falou, olha, então me mostra, né, qual é a fonte, como é que o senhor chegou nesse dado, como é que o senhor sabe? Nunca. Então, quando eles perceberam isso, que eram números amplamente aceitos, eles passaram a divulgar esses números a larga escala. Em todos os lugares, em todos os espaços públicos, nas mídias. E as pessoas passaram a repetir esse discurso, que é um pouco o que a gente vê que acontece no nosso país. Um solta lá que tem 1 milhão de abortos no país, os outros saem repetindo. E sai no jornal, e sai nas redes sociais. Que 200 mil mulheres morrem. Agora eles estão meio que parando de falar isso, porque é um dado tão absurdo, eu vou mostrar para vocês depois. É tão fora da realidade que eu acho que eles estão percebendo que as pessoas não são tão obtusas como eles acham que são, então eles estão um pouco se recolhendo em relação a essa argumentação. Mas isso já veio à tona no nosso cenário. E o Dr. Bernard Nathanson, ele fala que uma estratégia que eles usaram foi convencer os jornalistas de que a causa do aborto era uma causa liberal, inteligente, e que precisava ser assumida por eles. Bom, o segundo equívoco, né, em relação aos números do aborto é essa afirmativa de que quando se legaliza o aborto, o número de abortos cai. E aqui a gente vai direto para os dados que são todos públicos, né? E para fazer a comparação, eu peguei o número absoluto de abortos e fiz uma proporção em relação à população, para a gente ver o aumento da população e o aumento do aborto, para a gente conseguir comparar anos diferentes no mesmo país, tá bom? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, eu disse para vocês que o aborto foi legalizado no comecinho da década de 70, né? Então, em 70, tinha mais ou menos 190 mil abortos, uma população de uns 200 milhões. Em 75, 5 anos mais tarde, chegou em 1 milhão de abortos. E a população não cresceu tanto assim, 215 bilhões. Em 80... chegou num número absurdo de 1 milhão e 500 mil abortos. Isso significa um aumento de 626%. Onde, olhando para os dados, olhando para a realidade, alguém pode afirmar e sustentar a ideia de que a legalização do aborto diminui a sua prática. Por isso é um slogan fabricado que não se sustenta. E a gente não pode aceitar isso. Quando a gente escutar, a gente tem que se colocar contra e esclarecer as pessoas do lado que talvez não tiveram oportunidade de ir nas fontes. E acreditam. Porque muitas pessoas usam da falácia da autoridade. São doutores, né? E aí chega e fala, mas não mostra a fonte. E vocês sabem que uma verdade, uma mentira repetida inúmeras vezes, ela passa a ter a confiança de uma verdade, né? Vocês sabem disso, isso é real. Então a gente tem que tomar cuidado com esses números falsos. Depois, o aborto chegou, né, nos 1 milhão e 500 mil,
E aí, em 2008, 1.200.000, e aí um aumento de 325%. Eu fiz um gráfico para a gente visualizar melhor o crescimento do aborto nos Estados Unidos, então. Então, ele chega aí num pico de 1.500.000. Hoje, ele está estacionado nos 800.000 abortos. E saiu de 190, né? E chegou em 800, tá bom? Outro país aí, a Suécia. Na Suécia, o aborto foi legalizado no ano de 39. Tinha 439 abortos. Depois, em 49, chegou a 5.500 abortos. Eu procurei muito a população da Suécia nos anos de 39 e 49 e eu não encontrei. De verdade, eu procurei e não encontrei. Mas, a partir de 69, eu já tinha esse dado, chegou aí em 13.735 abortos para uma população de quase 8 milhões, e em 2010, 37.700 abortos para uma população de 9.400.000. Quando eu fiz o gráfico da Suécia, eu tive cuidado de tirar os 2 primeiros anos que eu não tinha o dado da população para não distorcer. Então, a gente vai ver a curva de crescimento no aborto na Suécia somente nesses 3 anos que eu consegui a população, a partir de 69. Aí está. Então, depois da legalização do aborto, o número de abortos na Suécia, ele só aumenta. Espanha. A Espanha teve o aborto legalizado em 85, em 87 a gente teve 16.800 abortos para uma população de 38 milhões e meio. Depois, em 97, a gente teve um salto para 49.500 abortos para uma população de quase 40 milhões, um aumento de 190% no número de abortos. Em 2011, chegou a 118.400, mais ou menos, para uma população de 46.700.000. Então, de 85 até 2011, a gente teve um aumento de 488% no número de abortos na Espanha. E aí a gente vê o gráfico com a curva mostrando. E aí eu preciso ser insistente. Como que a gente pode afirmar que eu sou a favor eu sou contra o aborto, por isso eu defendo a sua legalização, porque quando legaliza, o número de abortos diminui. Não encontra sustento na realidade isso. É justamente o contrário que acontece. Quando se legaliza o aborto num país, o número de abortos aumenta vertiginosamente. A gente está falando de 500%, de 600%, de 200% de aumento no número de abortos. E na Inglaterra, que eu já comentei um pouquinho com vocês, o aborto foi legalizado em 67. E em 2007, quando estava fazendo aí, entre aspas, o aniversário de 40 anos da legalização do aborto no país, eles se deram conta de que não parou de subir o número de abortos. De 2006 para 2007, teve um aumento de 4%. E o grupo que mais colaborou para esse aumento, que assustou demais as autoridades na Inglaterra, foi o grupo das adolescentes. As que mais recorrem ao aborto naquele país são as adolescentes. E aí que eu disse, né, David Steele, Lord Steele, que era um parlamentar inglês, que militou muito pela legalização do aborto, quando ele olha esse número, ele se assusta e ele diz, não, a gente jamais podia pensar que chegaria a esse número. São cifras inimagináveis. As mulheres, e ele afirmou, as mulheres estão recorrendo irresponsavelmente ao aborto. Quando o seu método contraceptivo falha, elas estão recorrendo ao aborto como se ele fosse mais um método contraceptivo. E aí ele mesmo ainda colocou que era importante começar uma reflexão sobre a moralidade do sexo com as adolescentes inglesas. Só que, prestem atenção no que aconteceu. Quando ele se assusta e ele diz, tem alguma coisa errada, tem que diminuir esse número de abortos, uma feminista inglesa chamada Anne Furred,
que era presidente do Serviço Britânico de Assistência à Gravidez, o que ela diz? Ela se posiciona na mídia. E ela fala, não está errado esse número de abortos. Não é ruim ter muitos abortos. Muito pelo contrário, é bom. Porque quanto maior o número de abortos, menor o número de gravidez indesejada. E ela, então, é porta-voz de tudo que vocês aprenderam durante o dia. Essa feminista mostra que o que se quer, na essência, é o aborto por ele mesmo. E quando ela fala isso na Inglaterra, Frances Kisling, nos Estados Unidos, que na época era presidente da Católicas pelo Direito de Decidir naquele país, ela publica um texto em que ela afirma que o aborto é moralmente neutro, não tem problema nenhum assassinar uma criança no ventre materno, não traz risco para as mulheres, que a gente sabe que é mentira, porque traz não só riscos físicos, como riscos na saúde mental das mulheres. Isso já está muito claro na literatura. E ela afirma que o custo de um aborto é o mesmo de 1 ano de anticoncepcional. Então, que é muito melhor que se faça logo um aborto. E essa ideia dessas feministas também é reforçada aqui no Brasil. Em 2010, a presidente da Católicas pelo Direito de Decidir daqui do país, a senhora Maria Rosado Nunes, ela mesma escreveu um artigo onde ela afirma que é preciso haver uma inversão dos valores. Ela afirma que o aborto não é um problema. O problema é a gravidez, quando ela não é desejada. Então, o aborto é a solução. Veja a inversão que ela propõe. O problema é a maternidade e o aborto é a solução. Então não adianta agora o Lord Steele ficar desesperado na Inglaterra, porque a meta foi alcançada. Era justamente esse o objetivo que se tinha. Aumentar o número de abortos. E a gente tem um exemplo muito concreto perto da gente, né? Que foi o Uruguai. O que aconteceu no Uruguai? Eles usaram da mesma estratégia de colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar os uruguaios, para começar a pensar nessa possibilidade da legalização do aborto. E aí, gente, eles chegaram, os que militavam, né? E hoje estão à frente aí do Ministério da Saúde no Uruguai, que militaram muito pela legalização do aborto, eles chegaram a afirmar no Congresso Uruguaio que no Uruguai tinha 150 mil abortos ano. Só que daí o que aconteceu? Eles começaram a fazer conta. E aí eles fizeram conta o número de mulheres em idade fértil e o número de nascimento, e eles viram que estava muito. Era mais ou menos igual às 200 mil mortes maternas por aborto aqui no Brasil. Não, acho que está demais, né? Daí eles baixaram de 150 para 50 mil, mesmo assim ainda estava muito, daí eles fecharam em 33 mil. Foi o número que eles venderam, 33 mil. E aí eles começaram a luta pela legalização. E aí o aborto foi legalizado no Uruguai em dezembro de 2012, né? No primeiro mês de legalização, tiveram 200 abortos, e nos meses subsequentes, de 300 a 400 abortos. Então, em 2013, teve mais ou menos 4.400 abortos no Uruguai. Daí vem a pergunta, né? E onde é que estão, então, os outros 29 mil? Né? Por sorte deles, foi 29 mil e não foi 140 mil. 144 mil, 146 mil que estava faltando, né? Que eles diminuíram antes. Mas, enfim, onde é que estão os outros 29 mil abortos? E aí, o desprezo pela capacidade intelectual das pessoas é tão grande por aqueles que militam pelo aborto, que eles tiveram a coragem de ir à mídia 1 ano depois da legalização do aborto, né? E afirmar, tá vendo só
como legalizar o aborto diminui a sua prática, tinha 33 mil e em um ano só de legalizado baixou para 4.400 abortos. Como se as pessoas não tivessem capacidade de concluir que não, na verdade não existiam esses 29 mil abortos. Tanto que o ano passado, em 2014, o Uruguai fechou o ano com 8 mil abortos. Então, a gente já teve um aumento de quase 100% na prática do aborto no Uruguai. E ele vai seguir o caminho dos outros países que já legalizaram, inevitavelmente. Essa é a tendência. E um epidemiologista chileno chamado Elard Koch, ele trabalha muito com estimativa de aborto e ele já escreveu até artigos mostrando como esses institutos, como Alan Guttmacher, né, usa de uma metodologia que não se respalda na realidade. Ele já tinha feito uma estimativa de abortos para o Uruguai e ele tinha dito, não tem 33 mil abortos nesse país. Tem de 3.200 a no máximo 5.800. E ele acertou, né? A estimativa dele estava na faixa. E ele afirma que em 15 anos o Uruguai chega nos 30 mil abortos. Ele vai chegar naquele número que antes era uma fraude. Em 15 anos o Uruguai vai ter essa realidade pela estimativa. É claro que isso depende muito de cada país, isso é tendência, isso pode não acontecer. E ele afirma que, via de regra, o número de abortos, ele é 10 vezes, o número de abortos clandestinos é 10 vezes menor do que quando o aborto é legalizado. O terceiro equívoco, gente, é afirmar que o número de abortos, que o Brasil tem um maior número de abortos do que os países que já legalizaram, pelo fato do Brasil proibir a sua prática, né? Então, a gente vai ver aí também, direto pelos números, que isso não é verdade. A gente estimou que o Brasil tem 100 mil abortos ano, mais ou menos, uma população de 200 milhões. Vamos comparar com a França. A França tem 200 mil abortos para uma população de 50 milhões. Então, ela tem 10 vezes mais aborto que o Brasil. A Suécia, a gente viu lá que tem mais ou menos 40 mil abortos para uma população de mais ou menos 10 milhões. Ela tem 8 vezes mais abortos do que no Brasil. Inglaterra e Japão, eles têm 4 vezes mais abortos do que o Brasil, porque a Inglaterra tem mais ou menos 100 mil abortos para uma população de 50 milhões e o Japão uns 200 mil abortos para uma população de 100 milhões. Então, os países que já legalizaram a prática do aborto têm um número maior de abortos do que o nosso país, que tem a sua prática ilegal, né? E aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Que eles criticam muito os países, principalmente os países da América Latina. Vocês viram nas citações que a professora Fernanda Tactani leu a coação, a pressão que a ONU tem feito em cima desses países, né? E depois a gente vai ver essa questão da mortalidade materna, mas nos países em que a prática do aborto ela é proibida, ela diminui. No Brasil, isso é uma verdade, que é o quarto equívoco. Aqui, onde ele é proibido, ano após ano, as pessoas recorrem menos a ele. Isabela, como é que você pode afirmar isso? Pelo número de internações hospitalares por aborto e pelo número de curetagens, que nos é dado pelo DataSUS, que é o Departamento de Informática da Secretaria de Gestão Participativa e Estratégica do Ministério da Saúde. Esse departamento nos mostra. O número de internações hospitalares vem diminuindo, assim como o número de curetagens. O número de curetagens, de 2008 para 2009, teve uma queda de 12%. E esse dado, ele é totalmente coerente com as pesquisas de opinião pública, que sempre mostrou para a gente que o brasileiro é contra a prática do aborto. Ibope, em 2003,
mostrou que 90% da população brasileira é contrária ao aborto. 2 anos depois, em 2005, ele mostrou que a aprovação do aborto de 2003 para 2005 baixou de 10% para 3%. Então, se 90% era contrária, em 2005, 97% era contrária. O Datafolha, em 2007, mostrou que o percentual dos que consideravam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram o aborto moralmente aceitável. E depois disso, não apareceram mais pesquisas de opinião pública. Eu não vou afirmar que elas não estejam sendo feitas, mas eu afirmo que elas não estão sendo publicadas. Mas fato é que em 2009, uma grande feminista brasileira chamada Sônia Correia, num congresso de direitos reprodutivos na Alesp, afirmou que a rejeição ao aborto no Brasil continua aumentando, que ano após ano os brasileiros rejeitam essa prática. Então, se as mulheres do nosso país rejeitam essa prática, menos mulheres recorrem a ela. E aí, a gente consegue compreender que, quando se usa dessa argumentação falsa, equivocada, de que é preciso legalizar o aborto para que a sua prática diminua, só dá para a gente concluir uma coisa, que o que se deseja é, sim, o aumento do número de abortos, e que a prática seja realmente uma prática. Existe um provérbio jurídico, né, que diz que as leis de hoje moldarão os costumes de amanhã. E é isso que os países que já legalizaram o aborto mostram para a gente. É isso que a Inglaterra nos mostra. Porque é que o grupo que contribui para o aumento da prática do aborto lá é o grupo das adolescentes. Porque elas nasceram no mundo onde as mulheres matam os seus filhos. Elas não participaram da discussão na época da legalização. Elas nasceram no mundo onde a lei moldou o costume. E é assim que se faz. Então, o aborto, quando ele é legalizado, ele entra sim na cultura. E ele muda a cultura. E aí a gente vê países, como o Zapatero fez na Espanha em 2010, que coloca leis que dão ao adolescente, a adolescente no caso, a faculdade de recorrer ao aborto sem os pais saberem. Entendam que não é sem os pais consentirem, é sem os pais sequer tomarem ciência do que elas estão fazendo. E aí a gente chega em números como a Rússia vive hoje, onde o aborto foi legalizado lá na década de 20, e vocês sabem qual é a média de abortos por mulher em idade fértil lá? De 6 a 8. Média por mulher, de 6 a 8 abortos durante a idade fértil. Cuba, 3 abortos por mulher. E aí eu vim no Senado, numa comissão, numa audiência pública, né, e fiz essa afirmação, e alguém se espantou. Não é possível que isso aconteça, mas não sou eu que estou dizendo. São os dados. É a realidade. Quando a realidade se coloca, a realidade se impõe. Não tem como ir contra a realidade, é ela que está dizendo. É isso sim que acontece. A mulher recorre ao aborto como um método contraceptivo. E as adolescentes nascem e crescem nesse mundo e recorrem ao aborto. Essa é a realidade. E aí, então, né, a gente precisa tomar essa consciência, porque, como brasileiros,
Se a gente quer o bem da nossa nação e a gente, de fato, como mostram as pesquisas de opinião pública, e é a verdade do povo brasileiro, o povo brasileiro é contrário a essa prática, a gente não pode cair nesses slogans mentirosos, que são verdadeiras fraudes. Vocês já viram um móvel com cupim? Por mais bonito que ele seja, você faz um nele, né? Ele vira pó. É isso. Esses slogans abortistas são como móveis com cupim. Quando a realidade se coloca, eles viram pó. E sabe o que sobra para eles? Defenderem o aborto na sua essência. É isso que sobra. Daí, quando a gente olha para os números, exige que eles sejam honestos, o que talvez eles não consigam muito, mas tem que ser. E aí, se é para defender o aborto, então é para defender o aborto na sua essência. O que se quer é matar as crianças no ventre das suas mães. É isso. Não se quer diminuir a prática do aborto, isso é mentira. E a gente vai ver agora, no quinto equívoco, que muito menos se quer defender a vida da mulher. E esse é o mais perverso e o mais cruel dos slogans que eles criaram até hoje. E a gente vai ver o quê? Que a mortalidade materna, a redução da mortalidade materna não passa pela legalização do aborto. A legalização ou a proibição do aborto não interfere em nada em relação ao aumento ou à queda da razão de mortalidade materna. A razão de mortalidade materna é um indicador de saúde. Ele é calculado como? Pelo número de mortes maternas. O que é uma morte materna? É a morte que acontece durante a gravidez, o parto ou o puerpério. Puerpério é aquele período após o parto até 42 dias. Então, toda morte de mulher que acontece na gravidez, no parto ou no puerpério, que seja relativa à gestação, aqui não entra um acidente de carro, isso não entra, mas que seja relativa à gestação, ao parto ou ao período puerperal, é considerado uma morte materna. E aí o número de mortes de mulheres que aconteceu nesse período, dividido pelo número de nascidos vivos. Esse é o indicador, que se chama razão de mortalidade materna. A Organização Mundial de Saúde considera que um indicador de até 20 mulheres por 100 mil nascidos vivos é considerado baixo. De 20 a 40 é alto, é médio, e acima de 40 é alto. E o que a gente vê pelo mundo? E aqui são as experiências naturais que nos mostram. Aquilo que os países já viveram. Que essa relação não existe. Por quê, Isabel? Porque a gente vê todas as combinações possíveis. A gente vê países que têm o aborto legalizado e a mortalidade materna baixa. A gente vê. A gente vê países com aborto legalizado com a mortalidade materna super alta. E a gente também vê países com o aborto proibido e a mortalidade materna baixa, tem. E países com aborto proibido e com a mortalidade materna alta. Eu vou dar exemplo para os senhores. O Chile é um país que tem uma lei super restritiva em relação ao aborto. Lá o aborto é proibido. E é uma legislação mais restritiva que a nossa. Nenhum país da América Latina reduziu tanto a mortalidade materna como o Chile nos últimos anos. Está lá projetado para os senhores. Na década de 60, tinha 275 mortes por 100 mil nascidos vivos. Em 2000, ele chegou a 18,7. E eu vou falar um detalhe para os senhores. Sabe o que aconteceu nesse meio do caminho? A proibição do aborto. Antes, o aborto era legalizado. Em 89, o Chile proíbe. A redução na razão de mortalidade materna continuou. O fato de ter proibido o aborto não fez com que a mortalidade materna aumentasse. Não fez. Continuou em declínio. Mas eu vou ser honesta, eu não vou dizer que é porque proibiu.
Que o que eu estou afirmando é o que os últimos estudos afirmam, é que não existe relação de causalidade entre legalização de aborto e redução ou aumento de mortalidade materna. A Guiana, em 95, ela legalizou o aborto. Sabe sob que pretexto? Reduzir mortalidade materna. Esse apelo de que as mulheres estão morrendo porque recorrem a aborto inseguro. Guiana, você tem que fazer alguma coisa. Em 95 legalizou o aborto. Até hoje a mortalidade materna sobe. Lá. E ela obedeceu à ONU. Ela obedeceu o que as feministas estavam dizendo. E não deu efeito. Por quê? Porque a legalização do aborto não exerce efeito na morte materna. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Eu só vou continuar dando os exemplos. Tem países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima, como é o caso que eu falei da Guiana, que não é tão alto como na Índia, mas na Índia chega num indicador de 200 mortes por 100 mil nascidos vivos. A partir de 40 já é alto, imagina 200. E tem países como o Chile, né? A Polônia é muito parecida. O aborto era legalizado na época do regime comunista. Com a queda do regime, o aborto foi proibido e teve uma redução na mortalidade materna. Em 93 era 11 e caiu para 2 mortes em 2010. Então, o que os dados nos mostram, gente? Que não existe essa relação. O que interfere nesse indicador? O que as pesquisas nos mostram? As variáveis que, de fato, têm relação de causalidade com esse indicador, que se a gente mexer nessa variável, ela vai produzir efeito, são as variáveis de assistência e de acesso à educação, grau de escolaridade das mulheres. Então, o que faz diminuir morte materna é ter, primeiro, assistência de qualidade durante a gestação, o parto e o puerpério. E ter serviço de emergência obstétrica. A mulher, ela precisa conseguir acessar um serviço quando ela precisa. Não adianta ela chegar lá no hospital e ser atendida 5 horas depois. Dependendo do caso, ela precisa ser atendida em tempo oportuno. Então, ela precisa acessar e ser atendida quando ela precisa. Isso, tanto para unidades de emergência obstétrica, precisa ser bem estruturado, e do cuidado do pré-natal. Os riscos precisam ser identificados durante o pré-natal, e se preciso for, essa mulher ela precisa ser transferida para um ponto de atendimento de cuidado mais especializado. Uma mulher hipertensa, por exemplo, ela precisa ser cuidada a miúde. As consultas têm que ser em menos tempo. O controle da hipertensão tem que ser muito bem acertado, porque mulher hipertensa descompensa na gestação e é perigoso. Então precisa ter um cuidado, um acesso em tempo oportuno e um cuidado de qualidade. E além disso, os estudos têm mostrado que precisa investir no grau de esclarecimento das mulheres. Os anos de escolaridade, isso tem mostrado uma relação de causalidade com a morte materna. Sabe por quê? É simples a gente pensar. Porque adianta você ter os médicos, os enfermeiros, os serviços, se a mulher não consegue perceber que ela não está bem e precisa procurar? Ou se ela procura o serviço errado? Isso acontece. A mulher que está numa situação de emergência, ela tem que ir para um ponto de atendimento de emergência, onde vai ter estrutura tecnológica e de RH para atendê-la. Não adianta ela ir no centro de saúde, que às vezes não vai nem ter um ginecologista, o generalista não vai nem saber o que fazer com ela direito, porque é um caso de emergência. Já saiu daquele protocolo do pré-natal redondinho. Então, a mulher tem que ter um esclarecimento também para saber onde buscar. Buscar com eficiência os serviços. Então, o que as pesquisas mostram que influencia na queda da mortalidade materna, esse é o coração. É investir na parte assistencial e na formação dessas mulheres. É isso. A legalização do aborto não faz nada para que as mulheres deixem de morrer. Por isso que eu falo que é o mais perverso e o mais cruel. Porque tira o foco e revela, gente,
Vocês conseguem perceber o quanto isso escancara que não existe um interesse genuíno pelas mulheres? Que muito pelo contrário, existe uma instrumentalização da mulher para que se chegue ao objetivo final, que é servir a interesses internacionais e não ao interesse da nossa nação. Nós não podemos aceitar essa mentira, essa fraude, de que aborto é uma questão de saúde pública. O que é uma questão de saúde pública é morte materna, que não tem nada a ver com legalização de aborto. E aqui cabe muito às mulheres a gente se levantar e não se deixar instrumentalizar por esse discurso, que trai, é uma traição às mulheres do nosso país. E eu vou mostrar para os senhores os dados de 2011 de morte materna. A gente teve 1.610 mortes maternas em 2011. Aqui a gente começa a perceber como aquela 200 mil mortes por aborto é ridícula. Porque como é que pode morrer 200 mil por aborto se morreram 1.600 por morte materna, que é mais amplo? Entende que a morte materna é mais ampla? Porque tem a hipertensa, a diabética, a que morreu por hemorragia, por infecção puerperal, e a que morreu por aborto. A morte materna engloba todas. E aí alguém posta no Facebook, né? E aí começa todo mundo a replicar que morreu 200 mil mulheres por aborto, sendo que morreu 1.610 por morte materna. É chamar a gente, desculpa, eu vou ter que usar uma expressão aqui, mas é chamar a gente de ignorante demais. A gente não pode vestir essa carapuça. O brasileiro não pode. Muitos países vestiram. E a gente tem que mudar o curso dessa história. E não aceitar esses slogans. Não dá mais para aceitar essas mentiras. Nós estamos num mar de mentiras. E aí, vamos lá. 1.610. Né? Dessas, 1.070 morreram por causas maternas diretas. Então, que teve realmente a ver com a gestação e o parto em si. Então, pode ser uma hemorragia, uma infecção pós-parto. Outras morreram por óbito indireto, que aí tem a ver com doenças de base que podem ter sido descompensadas durante a gestação. Como, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão que descompensou. Isso é uma morte materna indireta. Depois a gente tem algumas que não foram identificadas. E por aborto, quantas foram? De 1.610, 135. Mas essas 135 não foram por aborto provocado todas. Vamos ver. As 3 últimas causas que estão projetadas, a gente pode considerar por aborto provocado, dando uma margem de segurança, porque aí é aborto não especificado, pode ter aborto espontâneo aí no meio, mas vamos considerar aborto provocado. Outros tipos de aborto, também pode ter aborto, pode ter um outro tipo de aborto que não provocado aí no meio, mas vamos considerar aborto provocado. E por último, o aborto provocado de fato, que é falha na tentativa de aborto. Se a gente somar esses, a gente tem um número de 68 óbitos por aborto provocado, de 135, tá? E aí a gente tem, então, um grafiquinho de pizza para a gente visualizar melhor. 1.542 mulheres morreram por morte materna. E 68 morreram por aborto. E o discurso das pessoas é, vamos legalizar o aborto, que daí a gente vai diminuir isso. Percebe como não se sustenta? Se a gente calcular um indicador que eu ensinei vocês, que é o número de mortes maternas dividido pelo número de nascidos vivos, a gente vê que a gente tem, em 2011, né, a gente teve um indicador de 55, que é alto. Lembra que acima de 40 é alto? 55 é alto. Se a gente tirar o número de mulheres que morreram por aborto, olha para quanto vai o indicador. 53. Então, a preocupação deles passa longe de ser uma preocupação com as mulheres. Eles não estão nem aí para essas 1.500 que morreram por outras causas. Porque se a solução que eles dão é a legalização do aborto, ele não faz nada pela diminuição da morte materna, não tem esse interesse. Agora, gente, sendo honesto no discurso, a gente não quer que ninguém morra. Ninguém. E a solução para isso é
investimento em assistência e no grau de instrução de mulheres. Aí ninguém é para morrer. Nem as que estão aqui nesses 4%, porque elas também vão ter um serviço para recorrer no caso de emergência, entende? Então, isso eu queria que ficasse muito claro para vocês. Por que esse ponto eu fiz questão de explicar? Pode até ter ficado meio... Quem disse que eu vim aqui aprender de morte materna, né? Mas sabe por quê? Porque eles pegam esse discurso para eles como se isso fosse parte de especialistas. Isso não diz respeito à opinião pública. Isso não diz, porque o aborto não é uma questão do que a opinião pública pensa, é uma questão de saúde pública, então aqui dos especialistas. É isso que eles querem fazer, e aí por isso que eu estou destrinchando para vocês. Vocês verem como é falacioso, é mentira, e a gente não pode aceitar. E aí, gente, esses dados que eu apresentei são todos públicos. O meu trabalho foi só compilar, estruturar e apresentar. Vocês podem ir atrás, vocês vão encontrar isso. E para que a partir de hoje, né, quando você escutar que no Brasil tem 1 milhão de abortos, 1.500.000 abortos, vocês vão falar, isso daí é mentira, né? Não tem mais do que 100 mil abortos. E vocês já sabem até fazer o cálculo e explicar para as pessoas, né? Já sabem a fonte, de onde vem esses 1 milhão de abortos. Quando vocês escutarem que, vamos legalizar o aborto, ninguém em sã consciência é a favor do aborto. Então vamos legalizá-lo para que o número diminua. Isso é fraude, né? Quando se legaliza o aborto, o número aumenta vertiginosamente. Quando você escutar no Brasil que o aborto é proibido, tem um monte de aborto, muito mais aborto do que onde é legalizado. A gente fez a proporção. Vocês podem dizer, na Suécia tem 8 vezes mais aborto do que no Brasil, na França tem 10 vezes mais aborto, Inglaterra e Japão 4 vezes mais aborto, os números mostram isso. Quando vocês verem, no Brasil o número de abortos está aumentando, está nada, o número de internações hospitalares está diminuindo, o número de coretagem está diminuindo. As pesquisas de opinião pública mostram que o brasileiro é contrário ao aborto, por isso eles recorrem menos ao aborto. E, por fim, quando vocês escutarem que o aborto é uma questão de saúde pública, daí eu queria que ficasse isso. Vocês vão ver que essa é a argumentação mais cruel e perversa, porque trai mesmo as nossas mulheres. É uma traição à nossa nação. Porque quando se legaliza o aborto, se desvia recurso, meus queridos. Recursos de assistência, de tecnologia, não brota recurso. Então, mesmo o médico que ia atender aquela intercorrência numa gestão, uma gestante que está hipertensa, é aquele que precisa dar conta do aborto que foi legalizado. Por isso é uma traição. Que não é o coração da morte materna no nosso país. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer muito a atenção de vocês e a persistência aí até o final do dia de hoje. E amanhã, com certeza, vocês vão ter um seminário muito proveitoso também. Obrigada. Agradeço a Isabela. Foi uma